Letra D, a transferência da arca para a cidade, 15:25 a 16:3. Estou lendo o livro de 1 Crônicas, e o capítulo é o 15, versículo 25 em diante. Essa seção é bastante semelhante a 2 Samuel 6:12 ao 19. Ela pode ser dividida em 3 partes: a procissão até a casa de Obed-edom, o transporte da arca para Jerusalém com as cerimônias correspondentes e sua instalação na tenda especial com ofertas e festas. O cronista cita o rei, as autoridades de Israel e os comandantes militares mais importantes, bem como os diversos oficiais religiosos como participantes da procissão e das cerimônias associadas. Ele expande assim a narrativa de Samuel nesse ponto e também diverge dela ao registrar somente um grande sacrifício, em vez daqueles oferecidos a cada 6 passos. A declaração de que Davi vestia o colete sacerdotal de linho, além do manto de linho fino, versículo 27, pode ser um acréscimo posterior ao texto, com base em 2 Samuel 6,14, pois antes o autor descreveu o rei como vestido somente as vestimentas sacerdotais comuns. Aos olhos do cronista, somente o sumo sacerdote estava autorizado a vestir o colete de linho. Embora o cronista deprecie a demonstração emocional do rei durante a procissão, ele registra a reação de Mical como evidência adicional do contraste da atitude em relação à arca entre Saul e sua família e Davi. A chegada da arca é o sinal para o júbilo de todos os holocaustos e sacrifícios de comunhão, e uma grande festa. A ampliação de 16:1 é que as ofertas foram preparadas pelos sacerdotes, mas embora pareça coerentemente silencioso acerca da função sacerdotal do rei, tão evidente em Samuel, Reis e Salmos, o cronista segue a sua fonte no versículo 2, em que Davi tanto oferece os sacrifícios quanto pronuncia a bênção. Cada pessoa presente recebe uma parte da refeição sacrificial, um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas. Versículo 3, a tradução do bolo é difícil, ocorre somente aqui e no texto paralelo em 2 Samuel 6,19. Letra E, a nomeação dos ministros, 16, do 4 ao 6. Esse parágrafo breve é significativo por revelar novamente o destaque constante que o cronista dá aos levitas e a sua função no culto. Se a estrutura descrita no capítulo anterior pode ser considerada uma medida interina com a simples intenção da remoção da arca para Jerusalém, então parece que essa estrutura mostrou-se tão satisfatória que se tornou permanente. Para aquele momento, no entanto, deveria haver uma divisão entre os responsáveis entre Gibeon e Jerusalém. A importância de Gibeon diminuiu pouco a pouco, especialmente depois da construção do templo, mas nessa época era o centro principal de adoração. E ainda não se sabe com certeza se nessa época algum sacrifício era realizado em Jerusalém. A motivação de Davi ao trazer a arca para Jerusalém não era meramente religiosa, mas também política. Com o objetivo de consolidar as facções do sul e do norte como uma nação forte e unida, ele exigiu um capital central. Jerusalém proporcionava isso, pois havia sido uma fortaleza dos jebuseus, sem ligações com as tribos israelitas. O passo seguinte após o estabelecimento da cidade como centro político foi o reforço de sua posição ao transformá-la também no centro cultural para a nação. Letra F, o hino de gratidão, 16 do 7 ao 36. O hino de gratidão de Davi é composto de porções de uma série de salmos. Para estudar a interpretação do hino, ver comentários dos salmos relevantes. É significativo que os salmos usados estão entre os que se tornaram conhecidos como salmos de entronização. O cronista provavelmente fundamentou o seu trabalho em uma tradição bem estabelecida e a essa altura é
e é concebível que o transporte triunfal da arca para Jerusalém tenha ditado o padrão da celebração anual na festa das cabanas no outono. Letra G, as orientações para o ministério, 16 de 37 a 43. As orientações para a adoração em Jerusalém, em associação com a arca, são tratadas primeiro. Isso pode ter algum significado pelo fato de colocar em evidência a importância da adoração sem sacrifícios, uma situação que cresceu em relevância nos períodos exílico e pós-exílico. A tenda da arca também seria substituída pelo templo sob Salomão, e mais uma vez o cronista reforça que Jerusalém é o verdadeiro centro de culto, herdando assim a tradição do tabernáculo situado em Gibeon, que agora estava rapidamente se tornando um anacronismo. A adoração com sacrifícios, no entanto, foi mantida em Gibeon em associação com o tabernáculo e é posta sob a responsabilidade de Zadok. O problema da posição e da origem do sacerdócio de Zadok, que a certa altura substituiu a linhagem araônica de Abiatar, é profundamente complexo e intrincado demais para ser tratado aqui. Ver comentário do capítulo 6. O último versículo do capítulo é tomado de 2 Samuel 6, 19 e 20. É significativo que o cronista não faça menção do conflito doméstico entre Davi e Mical. Confira 15 e 29. 3. O desejo de Davi de construir o templo. Letra A. O seu desejo não é aprovado. 17 do 15. A essa altura, a arca já foi transferida para Jerusalém e Davi está ocupado em construir um santuário permanente para substituir a tenda temporária na qual a arca tinha sido abrigada. É significativo que o cronista omita o comentário de 2 Samuel 7:1, segundo o qual foi somente depois de ele ter firmado o seu reinado e subjugado os seus inimigos que Davi voltou o seu pensamento para o templo. O cronista dá a impressão de que Davi estava imediatamente preocupado e ocupado com a construção do templo. Os dois relatos observavam a aprovação inicial de Natã, que provavelmente era o líder dos profetas cultuais. O cronista deu mais destaque do que Samuel à proibição do versículo 4, embora esteja claro que não é a construção da casa em si que está em questão, mas o construtor. Os versículos 5 e 6 provavelmente são uma referência à peregrinação no deserto e às diversas localizações do santuário em Gibeon, Siló e Nob. A visão de Natã continua, no entanto, com uma palavra de promessa. Embora Davi esteja proibido de continuar uma casa para Deus, Deus vai construir uma para Davi, versículo 10. Ou seja, ele vai prover uma linhagem de descendentes cuja tarefa seja pastorear Israel. Davi tem sido um homem de guerra engajado na derrota dos inimigos, assim assegurando a paz para o desenvolvimento da estabilidade e do progresso. O autor não considera que essa tarefa esteja concluída, daí porque o rei precisa estabelecer a nação e consolidar a sua posição. Essa é a tarefa principal, a construção do templo. Pode esperar até que essas condições estejam firmadas. Não se deve dar importância demasiada aos versículos 11 e 14. Embora essa seção certamente contenha significado messiânico, à luz da situação pós-exílica, ela é principalmente uma referência a Salomão. Mesmo assim, a relação próxima entre Deus e o seu ungido é claramente pressuposta, também refletida nos salmos referentes ao rei, e ele é visto como o filho adotado por Deus para pastorear o seu povo. Meu filho, versículo 13, pois Javé é rei e o rei de Israel é o seu vice-regente. Salmos 2, 110. Assim, o trono e as instituições religiosas de Israel estão estreitamente ligados, uma característica de grande parte da teologia do Antigo Testamento. De passagem, podemos observar que este conceito também encontra expressão no Novo Testamento, em que o herdeiro de Davi está envolvido na construção de um templo, agora não físico, mas uma casa espiritual de Deus, que é a comunidade dos redimidos. Esse desenvolvimento está em harmonia com a perspectiva geral do Novo Testamento,
do cumprimento espiritual da profecia em Cristo e na sua casa, na sua igreja. Letra B, a oração de Davi, 17, 16 ao 27. A resposta de Davi ao oráculo profético de Natã vem em forma de oração no recém-estabelecido santuário de Jerusalém. Davi assentou-se diante do Senhor, ou seja, diante da arca considerada o trono de Javé. O texto da oração é, em essência, o de 2 Samuel 7. Contém elementos fortes de profissão e a concepção da indignidade desse elevado destino ao qual ele foi chamado. 3 elementos estão especialmente em evidência: a grandeza e singularidade de Deus, o fato de ele ter escolhido e libertado Israel e a continuidade do trono. A fé e a esperança de Davi também são destacadas. Expressões como continue para sempre marcam a passagem, e isso chega ao clímax na certeza expressa no versículo 27. Há algumas variações nessa seção, uma comparação com o texto paralelo de Samuel, que muito provavelmente se devem a um texto diferente de Samuel no texto massorético, um texto mais estritamente associado aos textos da Septuaginta e de Qumran. 4. As campanhas militares de Davi, 18:1 a 20:8. A razão principal para Davi não construir o templo foi que ele era um homem de guerra, e o cronista agora vai ilustrar este ponto com um relato das diversas guerras de Davi. Letra A, visão geral, 18:1 ao 13. O autor começa com a campanha contra os filisteus. O sucesso das guerras puramente defensivas mencionadas anteriormente não foi suficiente para garantir o grau de segurança necessário. Davi parte para a ofensiva, embora os detalhes sejam um tanto obscuros. A declaração do cronista de que Gate e seus povoados foram capturados é a sua versão do difícil Meteg Amá de 2 Samuel 8:1, mas visto que era o centro mais próximo do campo de operação de Davi, não há razão por que Gate não tivesse sido capturada. A derrota de Moabe é mencionada rapidamente, sem referência aos eventos terríveis de 2 Samuel 8:2. O choque com os estados arameus talvez tenha sido o resultado da campanha contra os amonitas. Os arameus tinham se expandido continuamente desde o início do século X a.C., e era praticamente inevitável que não entrassem em choque com a política expansionista de Davi mais cedo ou mais tarde. Zobá era o estado arameu mais poderoso nesta época. Era evidentemente uma região rica em cobre, e o texto diz que Davi tomou grande quantidade de bronze, versículo 7, como despojo que mais tarde seria usado no templo. A derrota de Hadadezer diminuiu a pressão sobre Ramate, e o rei Tou enviou o seu filho com uma mensagem de felicitação e um grande presente que foi solenemente dedicado a Deus em Jerusalém, versículo 11. O autor registra a conquista de Edom por parte de Absai, pela qual Davi recebe o crédito em 2 Samuel 8:13 e Joabe no prefácio do Salmo 60. E a impressão geral é de uma esfera de influência em rápida expansão. Davi não parece ter incorporado os estados conquistados em um império, mas os incorporou no seu reinado como estados contribuintes que deviam lealdade a Deus como líder da comunidade de nações. Letra B, comentário sobre a organização do reino, 18 do 14 ao 17. O crescimento rápido do domínio de Davi exigiu o desenvolvimento de um sistema adequado de administração, sistema que ele fundamentou em grande parte em padrões egípcios. O cronista fornece uma lista de líderes dos principais departamentos. O rei estava acima de todos, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe era o comandante do exército e Josafá era o arquivista real Mazir. Trata-se de um oficial com uma ampla gama de tarefas relacionadas em grande parte ao cerimonial e protocolo. Zadok e Aimeleque eram sacerdotes, aquele responsável pelo santuário em Gibeon e este pelo de Jerusalém. Sausa era secretário, 2 Samuel 8:13.
traz Seraías, provavelmente uma forma hebraica. O nome do seu pai não é registrado, indicando quase certamente que ele era estrangeiro e provavelmente egípcio. Assim, R. de Vaux, talvez levado à corte especificamente para supervisionar a organização da administração de acordo com o padrão egípcio. O secretário estava a cargo da correspondência real, como secretário pessoal do rei e escrivão, e editor dos decretos reais ordenados pelo rei. Ele era responsável também pela correspondência diplomática e às vezes embaixador extraordinário. Benaia era responsável pelas forças de elite da segurança do rei. Os queretitas e peletitas, versículo 17, eram os mercenários não israelitas da segurança do rei. A origem deles é incerta, embora alguns estudiosos creiam que eles fossem cretenses e filisteus. Os filhos do rei recebem funções-chave como administradores ligados ao rei. Aqui o cronista mudou a formulação de 2 Samuel 8,18, em que se diz que devem oficiar como sacerdotes, visto que ele deseja destacar o sacerdócio oficial e não aquele associado à monarquia. Letra C, a campanha contra os amonitas, 19:1 e 20:3. Não está claro em que época do reinado de Davi houve esse confronto tão importante. O cronista já registrou a derrota dos arameus e agora já mais detalhes de como e por que esse conflito surgiu. Parece que o confronto originou-se no insulto feito pelo desconfiado rei amonita Hanum, versículo 4, a missão de paz enviada por Davi, embora Davi não respondesse imediatamente. Não há dúvidas de que Hanum percebeu que havia se precipitado e assim gerado problemas e por consequência pediu cobertura aos estados arameus. A natureza grave do insulto é evidente não somente com base no tratamento dado aos embaixadores de Davi, mas também nas palavras usadas por Davi, versículo 2, serei bondoso com Hanum, porque o seu pai foi bondoso comigo. O tempo usado para denotar bondade, Ezed, é usado com referência à aliança de amor de Javé para com seu povo e reflete profunda dedicação a uma obrigação mútua. Os israelitas tinham sentimentos muito fortes acerca de obrigações mútuas que contribuíam para uma causa comum. Nesse caso, evidentemente, o fato de que Davi e Naás, pai de Hanum, tinham se unido contra Saul e rejeitar a oferta de Davi dessa forma só poderia resultar em guerra. A guerra contra os amonitas foi bastante prolongada e parece ter sido travada em 3 fases. A batalha inicial resultou na derrota dos amonitas e dos arameus mais próximos, vencidos pelo exército israelita conduzido por Joabe. Hanum então recorreu aos arameus mais distantes e mais poderosos sob o comando de Hadadezer para lhe dar apoio e mais uma vez eles foram derrotados e dessa vez o próprio Davi estava conduzindo as suas tropas. O resultado foi a derrota completa da liga formada por amonitas arameus, incluindo a morte do general arameu Safoque. Os arameus, liderados por Hadadezer, imploraram por paz e se tornaram vassalos de Davi, assim trazendo um bloco grande e compacto para debaixo da suzerania israelita, que se estendia da região norte e leste do lago Ula, através do Líbano até a área tradicional de Aran-Naharaim. Além do Eufrates, há diferenças nos detalhes entre os relatos de Samuel e Crônicas, especialmente em relações aos números 2 Samuel 8:4 e 10:18. A fase final da campanha foi a captura de Rabá, a capital dos Amonitas, 20:1-4. Parece que o cerco a Rabá foi protelado, talvez em virtude do início do inverno, e Davi se satisfez em esperar até a primavera seguinte para instruir Joabe e desferir o golpe final. De todo modo, destaca-se o fato de que o ataque ocorreu na primavera, literalmente na virada do ano. Parece que eram observados 2 calendários, um com o ano novo na primavera e o outro com o ano novo no outono, sendo a Páscoa e a festa das cabanas as celebrações respectivas. Davi permaneceu em Jerusalém, mas o cronista cuidadosa e deliberadamente evita
qualquer menção do caso com Batseba. Aliás, é notável que a vida particular de Davi seja ignorada completamente. O cronista está interessado somente em questões oficiais e no surgimento e desenvolvimento das instituições. O resultado dessas omissões tem sido irregularidades na narrativa, pois embora o autor dê a Joabe o crédito pela captura da cidade, relata que Davi retornou a Jerusalém com a coroa amonita, tendo o surpreendente peso de aproximadamente 35 quilos e outros despojos. 2 Samuel 11:1, o versículo 3 sugere que Davi fez o povo local derrubar os muros da cidade ou os obrigou a trabalhos forçados, e não que impôs algum tipo de crueldade a eles. Letra D, mais conflitos com os filisteus, 20 do 4 ao 8. É provável que tenha havido incidentes frequentes envolvendo os filisteus durante todos os primeiros anos do reinado de Davi. Aqui são mencionados 3 episódios, todos centralizados em gigantes. No primeiro, é provável que Gezer, versículo 4, esteja correto, ao contrário de 2 Samuel 21:18, Gobe, a declaração do cronista de que foi irmão de Golias, versículo 5, que Elanã matou, evita a contradição. Aparece de 2 Samuel 21:19, em que Elanã mata Golias, e 1 Samuel 17, em que Davi recebe o crédito pela vitória. Lami provavelmente é uma forma corrompida de Belemita, de Belém, 2 Samuel 21:19. É possível, no entanto, que 2 Samuel 21:19 preserve uma antiga tradição, segundo a qual o nome de família de Davi era Elanã, e que ele assumiu o nome Davi como nome de coroação. 5. Davi e o templo, 21:1 e 22:19. Letra A, o recenseamento e o local do templo, 21:1 a 22:1. O cronista relatou como os despojos da guerra eram separados para o templo. Agora, ele relata como o local do templo foi adquirido. Ao contrário do autor de Samuel, o cronista não atribui a Deus a imprudência de Davi na iniciativa do recenseamento, mas a Satanás. Havia se tornado impensável para o judaísmo pós-exílico atribuir o mal a Deus. A ideia de Satanás, o acusador, como membro da corte divina, colocado na função de diretor da promotoria pública do céu, não era nova. Jó 1:6 e Zacarias 3:1. Aqui, no entanto, alguns consideram mais como um oponente de Deus, o que é um desenvolvimento novo no pensamento judaico, atribuído comumente, mas não com certeza, à influência do dualismo persa. Alguns estudiosos têm sugerido que a posição dele é destacada ainda mais pela omissão do artigo diante do seu nome, e ele se torna assim uma personalidade com vontade e propósito próprios, contrários à vontade e ao propósito de Deus. É aconselhável, no entanto, não exagerar esse ponto, e parece que o cronista ainda estava pensando em termos de Satanás como um agente de Deus, evitando assim a declaração ostensiva de Samuel de que foi Deus que tentou a Davi. Aqui é o incitamento de Satanás, levantou-se trouxe à mente, daí tentou, que explica a persistência de Davi em realizar o recenseamento apesar da objeção de Joabe. O texto não apresenta a razão específica para o recenseamento, nem deixa claro por que esse recenseamento foi considerado errado, visto que a coragem com propósitos militares havia sido autorizada por Deus. Números 24. Pode ser que a oposição profética se levantou com base no sentimento da justiça social. Se o recenseamento fosse usado como base para aumento de tributos do povo ou como base de informações para trabalhos forçados, isso certamente seria uma afronta ao conceito profético de que a justiça e a integridade deveriam ser consequência do recenseamento entre o Deus justo e santo e o seu povo. Pode-se supor que a erupção de uma epidemia foi ocasionada pelo fato de os recenseadores irem de lugar a lugar, mas o profeta Gade considera isso um castigo divino a ser impedido somente por arrependimento e confissão. É impossível determinar a natureza da epidemia. Os números citados são extraordinariamente elevados.
Se, no entanto, Elep deve ser entendido simplesmente como uma unidade militar ou civil, comentário de Elep 1000 em 1 Crônicas 2:24, resulta o número de 1.100 unidades para todo Israel e 470 para Judá. Isso é aproximadamente o dobro dos números apresentados para o final do período da Federação Tribal. O número de cada unidade provavelmente era 10, 1 Crônicas 2:24, resultando assim no número de 11.000 homens de combate, algo muito mais razoável. A pequena diferença em números em relação ao relato de Samuel se deve ao fato de o cronista omitir Levi e Benjamim, versículo 6. Os detalhes do recenseamento em Samuel são também omitidos aqui, visto que o ponto principal dessa seção é a aquisição do local do templo. O cronista não registra como Davi chegou à conclusão de que havia errado na realização do recenseamento. O texto paralelo de Samuel sugere que sua consciência pesou. O profeta Gade recebe a orientação de oferecer 3 opções ao rei arrependido, versículo 9 a 12. Ele escolhe colocar-se diretamente nas mãos de Deus, em vez de encarar a humilhação de cair nas mãos de seus inimigos. O resultado é a epidemia em que morreram 70.000. Aqui também o número deve ser entendido como unidades, 70 unidades. Provavelmente haveria pouca diferença entre os números de mortos em 3 dias de epidemia e 3 anos de fome. O autor agora chega ao ponto na história em que houve a interrupção da epidemia e a escolha do local para o templo. Davi e o seu grupo estão de partida para Gibeão para fazer sacrifícios e buscam o conselho de Deus. A aparição repentina do anjo do Senhor, versículo 16, considerado agora um oficial divino e não a manifestação de Javé como nas histórias anteriores, gera a necessidade imediata de clamar a Deus com arrependimento, confissão e a oferta de um sacrifício. Isso se dá na era de Araúna, que Davi agora compra. A história tem paralelos próximos com a transação entre Abraão e Efron, Gênesis 23, e talvez não seja coincidência que haja esses paralelos evidentes e outros não tão evidentes, em vista da tradição que associa o Monte Moriá de Abraão ao Monte Sião de Davi. O uso da palavra terreno, Macon, sugere que aqui dá um remanescente de uma tradição anterior, segundo a qual o lugar já era um local sagrado que foi encampado por Israel como um santuário nacional. A aceitação do sacrifício é confirmada pelo fogo que veio do céu, versículo 26, uma demonstração poderosa de aprovação divina, Juízes 6:21, 1 Reis 18:38 e 2 Crônicas 7:1. A ira de Deus foi aplacada, a praga é interrompida e Jerusalém é poupada. A reação positiva ao sacrifício indicou a Davi que esse terreno deveria ser o local do templo e o futuro centro dos sacrifícios de outras formas de culto para substituir o santuário de Gibeão. É por isso que Davi faz a declaração de 22:1. Toda a história mostra então como o local do templo foi escolhido. Não foi por acaso, mas pela intervenção divina. Há também uma ilustração clara do grande interesse do autor por temas como fracasso e castigo, graça e restauração. O rei levou a sério a repreensão profética, aceitando o castigo da praga. Portanto, ele não foi apenas perdoado, mas também recebeu o sinal claro do favor divino. Letra B, preparativos para a construção do templo, 22, do 2 ao 5. As sessões restantes de 1 Crônicas são dedicadas em grande parte ao detalhamento dos preparativos para a construção do templo. Essa seção se ocupa com o preparo dos materiais. Não há paralelos dessa seção em outros livros bíblicos, exceto versículos isolados, e o cronista está se utilizando de fontes adicionais que no mais são desconhecidas. Os versículos que descrevem o preparo dos materiais que Davi colocou à disposição refletem um nível de organização e administração no reino somente sugerido em 2 Crônicas 24:8 e 22:24. O recenseamento do capítulo anterior sugere um controle burocrático mais firme da população e talvez reflita a inquietação crescente dentro do império dos últimos dias do reinado de Davi, manifesto pela rebelião de Absalão, o levante de Seba e a questão dos gibeonitas. Além disso, a extensão da construção vislumbrada por Davi para o templo
exigindo grandes quantidades de material, também exigia uma grande quantidade de trabalhadores, tanto quanto necessitava de trabalhos forçados. O cronista aplica isso somente a estrangeiros. Grupos de trabalho de estrangeiros eram enviados às minas. A ideia de usar os israelitas livres num sistema de trabalhos forçados era algo evidentemente repugnante para o cronista, contraste com 2 Crônicas 2:17, com 1 Reis 5:13, mas que algum tipo de corveia foi exigido dos próprios israelitas está claro no fato de que havia um oficial responsável por isso. 2 Samuel 20:24. A preocupação de Davi em estabelecer o reino e garantir a sua segurança tornou impossível ele fazer outra coisa a não ser cuidar do local e reunir o material para que o seu filho Salomão pudesse proceder imediatamente à construção em si. De acordo com essa fonte, Davi também quis se assegurar de que todos os preparativos fossem feitos com o pretexto da imaturidade de Salomão. Versículo 5, não há indicação da idade de Salomão quando chegou ao trono, mas é possível que haja uma sugestão de corregência aqui. Ele foi coroado rei antes da morte de Davi. 1 Reis 1, do 32 ao 40 e 1 Crônicas 23:1. Embora não se saiba quanto tempo antes isto ocorreu, de acordo com 2 Crônicas 3:2, a construção do templo ocorreu no segundo mês do 4º ano do seu reinado. Assim poderíamos argumentar a favor de uma corregência de 4 anos. A determinação de Davi em construir um templo proporciona uma possível motivação para um acordo acerca da regência para evitar uma revolta no palácio que poderia pôr em perigo os seus planos. J.M. Mears. O montante de ouro e prata coletados, de acordo com o cronista, representa números astronômicos. Ele, sem dúvida, está tentando ressaltar que Davi não poupou esforços e recursos nos preparativos. 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata. O texto, no entanto, destaca o fato de que os recursos foram providenciados com muito esforço. Versículo 14, uma implicação sutil de que os recursos de Davi eram escassos em comparação com os do seu filho Salomão.